Vamos ao nosso quadro de sustentabilidade. Hoje o nosso tema é o Plano ABC+, financiamento ASG e os 10 anos de Código Florestal. Nosso convidado é o sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Prazer tê-lo aqui no nosso quadro, na nossa coluna de sustentabilidade. Todas as terças-feiras a gente traz destaque para uma personalidade ou alguma empresa ou associação também que vem fazendo a diferença na produção agropecuária brasileira. A minha primeira questão justamente é sobre o plano ABC+, né? Tivemos aí um avanço, uma década, chega outra, e o que a gente pode já dividir aqui com a nossa audiência que temos de pontos importantes e que já vem acontecendo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui conversar com os telespectadores sobre temas tão importantes aí da agropecuária brasileira. O ABC+, é a nova fase da política de agropecuária de baixo carbono, aprovada pelo Ministério da Agricultura ano passado. E acho que os produtores se enxergam dentro do ABC+, de forma muito fácil, porque quem faz plantio direto, recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária-florestas, irrigação, que é uma tecnologia que entrou agora no ABC+, que intensifica a pecuária, todas essas tecnologias elas são fundamentais para o crescimento, para a produção mais pujante, para permitir que os produtores estejam preparados aí para enfrentar as mudanças climáticas que têm acontecido cada vez mais intensamente. E o Ministério criou o ABC+, com novas tecnologias, tem uma meta aí de alcançar 72 milhões de hectares, 72,6 milhões de hectares de novas áreas até 2030, ou seja, áreas adotando as tecnologias. E isso é super importante do ponto de vista de impulsionar a agropecuária, do ponto de vista de produtividade, de melhoria de manejo, de estar mais preparado aí para enfrentar seca ou enchente ou intempéries, e para permitir que o produtor invista no sistema produtivo e ganhe mais, e no final das contas a agropecuária sai ganhando do ponto de vista de comprovar que elas cada vez mais adota práticas sustentáveis. Acho que é importante falar que o Brasil apresentou, né, o Plano ABC+, na Conferência do Clima em Glasgow ano passado, na COP26, e não tem nenhum país que tenha um plano ABC+, como o Brasil tem, com a ambição que o Brasil tem. Então, é uma política bastante relevante do ponto de vista de estimular produção sustentável na agropecuária. Agora, Rodrigo, o que vem acontecendo também quando a gente fala nos governos estaduais, como é que eles estão promovendo esse plano, essa nova fase, essa nova etapa? Renata, o Ministério da Agricultura convocou os estados, os grupos gestores estaduais dos planos ABCs estaduais, para uma reunião, se eu não estou enganado, foi no começo de maio. Os grupos gestores participaram da reunião lá em Brasília e existe um processo acontecendo nos estados de revisão dos planos ABC para criar os planos ABC+ estaduais. Isso é super importante, porque os estados, ao criarem os seus planos ABC+ estaduais, eles vão dar foco para determinadas tecnologias que são importantes para cada estado. E ao criar o ABC+ estadual, o estado tem uma política estadual conectada ao ABC federal, e aí vem todo um lado de como trazer setor privado para contribuir com a implementação, como trazer o lado financeiro, os bancos e os financiadores para investir na adoção das tecnologias ABC+, como trazer Emater, Senar e outras entidades aí de assistência técnica para levar assistência técnica, promover as tecnologias, lembrando que o ABC+, agora contempla a agricultura familiar, que é muito carente de assistência técnica, de tecnologia, de inovação, e pode contribuir de forma significativa para o alcance das metas do ABC+.
Então, é super importante e o Ministério espera que os estados aprovem seus planos ABC+, ainda esse ano, o que seria muito relevante do ponto de vista de permitir que a implementação dessa política tenha muita força, tendo as secretarias de agricultura dos estados como base também. Com certeza, né? Envolvendo todos esses agentes e na mesma página, ali no mesmo discurso, com a mesma coerência, vai facilitar e todas as secretarias, os órgãos aí pertinentes, né, responsáveis pelo bom andamento. Agora falando um pouco, Rodrigo, sobre financiamento ASG, que a gente vem, né, acompanhando, como as companhias também têm tido isso como premissa, como base, como fator aí de agenda primordial. Como é que a gente pode se apropriar desse financiamento para realmente fazer algo efetivo, né, para a nossa produção agropecuária e, claro, para trazer meios de sustentabilidade em várias esferas? Renata, essa pergunta é super relevante. Eu começo respondendo pelo lado da política pública, tá? O Plano Safra, que todo mundo está ansioso para ver o Plano Safra novo, por várias razões, né? Especialmente aí o aumento da Selic. O Plano Safra tem lá o programa ABC, que agora vai se chamar ABC+, com os recursos para financiar agora o Plano ABC+. Só que tem várias linhas de crédito dentro do Plano Safra, como Moderagro e Inovagro, que financiam práticas ABC+, mas fora do programa ABC+. Então, de um lado, tem a política pública para financiar essas práticas que compõem aí o ABC+, e do outro lado tem financiamento privado. Quando a gente discute aí esse universo ambiental, social e governança, ASG, ou ESG em inglês, ele tem uma relação muito grande com a adoção de boas práticas produtivas e tecnologias que gerem, por exemplo, redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças do clima, por exemplo, certo? Se o ABC+, é uma política que é voltada para estimular a produção seguindo padrões sustentáveis, com base na adoção de tecnologias que reconhecidamente são relevantes diante desse tema, como que o mercado privado, além da política pública, tá? Como que o mercado privado pode estimular o financiamento da agropecuária brasileira, considerando toda essa agenda de mudança do clima, tá? Vamos ficar na parte de mitigação e adaptação aqui. O ABC+, prevê que o Ministério da Agricultura e o Banco Central deverão trabalhar para estimular o financiamento privado do ABC+, porque a gente pode chamar que as tecnologias do ABC+, contemplam critérios verdes, tá? Vamos chamar de critérios verdes. Por quê? Com a adaptação dos sistemas produtivos. Então, como usar o ABC+, ou como o setor financeiro privado, os bancos, os fundos de investimentos, podem enxergar o ABC+, como um conjunto de tecnologias e ações que favorecem produção sustentável, incluindo as operações de barter, por exemplo, que as empresas fazem com os produtores, com as cooperativas. Por quê? Porque se eu tenho práticas sustentáveis sendo implementadas, isso deveria se transformar ou numa redução de taxa de juros, ou num aumento de limite. E aí vem a importância de usar o ABC+, nesse universo de financiamento privado, como um diferencial que precisa ser explorado tanto pelo mercado financeiro, quanto pelo produtor, pelas cooperativas, pelas entidades setoriais que querem produzir cada vez mais de forma sustentável e estão adotando práticas que reconhecidamente são almejadas. Exatamente. Claro, falando também de um outro ponto super relevante aqui na nossa conversa, que é a questão dos 10 anos de Código Florestal. Quais foram os principais avanços e aonde a gente já pode chegar, Rodrigo? Renata, 10 anos do Código, muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos e acho que a gente tem uma situação que é a seguinte:
A base do Código Florestal chama-se Cadastro Ambiental Rural, certo? Que é a fotografia de cada posse ou propriedade para entender se tem área de preservação permanente, área de reserva legal, se tem passivo, precisa recompor, qual é o limite exato da posse ou propriedade rural. O grande problema, e eu acho que a gente está atrasado nisso, e aí tem uma série de fatores, é que sem o CAR avaliado, né, sem o CAR comprovando que essa é a área do produtor, que esse é o passivo que ele tem, ou que ele já cumpre o código, o setor inteiro fica de mãos atadas. Por quê? Porque a cadeia produtiva precisa cada vez mais de uma informação em relação ao cumprimento do Código Florestal. Hoje, os bancos exigem o CAR. Então, eu entrego o meu CAR, eu posso tomar o crédito. Mas se o meu CAR tem um passivo, né, eu tenho lá 200 hectares para recompor, eu não vou poder arrastar essa situação durante muito tempo. Por quê? Porque o banco daqui a pouco vai falar assim, opa, espera um pouquinho, você tem um passivo aqui e você não está se movimentando para se adequar à lei. Então, e aí tem o regulariza, o Analisa Car, lá que o Serviço Florestal Brasileiro demorou para lançar, mas lançou. Isso está acontecendo. São Paulo teve um esforço muito forte aí de avaliar cadastro ambiental rural e usando o sistema do Serviço Florestal Brasileiro conseguiu avaliar e limpar a base de dados. Para quê? Para que a agenda de adequação ao código evolua. Se a gente não for capaz de fazer com que a implementação do código saia da fase onde a gente se encontra, o que vai acontecer é que os produtores e a cadeia agrícola vai ficar refém de soluções privadas que buscam comprovar se os produtores estão adequados ao código ou não. E não é possível que a gente não implemente a lei de novo e volte a discutir se tem reserva legal, se reserva legal é correta ou não é, porque o Supremo Tribunal Federal já julgou que é constitucional. Então, eu vejo que o agro corre um risco muito grande de não evoluir na implementação do código. E aí eu faço um chamamento, Renata, aos estados. É preciso vontade política junto aos estados para promover a implementação do código e transformar o Código Florestal num grande ativo da agropecuária brasileira, onde a gente tem a capacidade de comprovar, com base nos dados do CAR, quanto de vegetação realmente existe, quanto está sendo recomposto, e a gente use isso a favor da agricultura brasileira. Então, acho que a gente tem avanços, mas tem muitos desafios pela frente ainda. Com certeza. Muito obrigada, então, para a gente fechar bem rapidamente, o que você tem sentido das suas viagens, né? Você que acompanhou o COP26, também esteve recentemente ali a convite, né, daquele evento importante, onde alunos de Harvard pegam os principais pontos da economia brasileira para uma discussão e levam especialistas, onde você esteve presente também. O que você tem visto dessa agenda internacional e sob o ponto de vista do olhar para o Brasil? Renata, eu acho que a gente tem muitos ativos do ponto de vista de comprovação de agropecuária sustentável. O que me chama a atenção é que o nosso telhado de vidro tem um nome, e o nome é desmatamento. E esse desmatamento que acontece no Brasil é prioritariamente ilegal, fora das áreas produtivas, só que nós não temos, como país hoje, capacidade de comprovar exatamente onde acontece o desmatamento, quanto é legal. Mato Grosso está começando a ter essa capacidade de mostrar o quanto do desmatamento que acontece é legal, para separar da ilegalidade. E essa agenda de desmatamento, e a gente vive um ano de eleição, acho que esse é um tema fundamental aí para ser discutido com os candidatos, é um tema que impacta os negócios no Brasil. E a partir do momento que a gente tiver barreiras ao comércio por conta de desmatamento, ou a imposição de medidas, como a União Europeia discute lá, medidas de fronteira aí por conta de carbono, e desmatamento é uma bomba de carbono emitido, a gente fica refém de um problema que não é criado prioritariamente pelo agro. Então, acho que esse tema é super relevante e não tem viagem, não tem debate internacional onde não se coloque
o dedo na ferida do desmatamento, e acho que o Brasil precisa avançar de forma bastante contundente, até porque a meta que o governo levou é de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. E temos um curto espaço de tempo para implementar essa meta. Exatamente. Muito obrigada, viu, Rodrigo, por todos esses pontos abordados, por toda a divisão aí de conhecimento aqui com o nosso público, com a nossa audiência. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Renata, fico super contente pelo convite. A Agroícone está trabalhando com todos esses temas e a gente está à disposição para conversar quando você quiser. Tá Muito bom. obrigado. Obrigada, eu que agradeço.